fazer isso na base da contratação aí seria um negócio perfeito, né? Porque você conseguir contratar pessoas, por exemplo, no escritório que tem, como você falou, pode criar conflito. Você colocar um dominante numa função que ele tem que ficar sendo mandado constante ali, ele vai chegar a um ponto que vai acabar com ele. Né? Vai. E se colocar pra ficar mandando um estável, geralmente, para ele evitar conflito, ele vai querer fazer sozinho. Para evitar de ter que chamar a atenção daquele, ele vai começar a fazer... Acumula um monte de coisa. Agora, você fazendo essa organização, pegando pessoas para poder trabalhar e encaixar dessa forma já as funções, o dominante para poder, não mandar, mas assim, o dominante num cargo de autoridade teria mandar, o estável onde tem que fazer os negócios mais perfeccionistas, digamos assim, né? E, nossa, fluiria bem melhor E você falando isso me deu assim, olha o que acontece. Imagina um estável e não que não pode exercer, né? Um estável não vai exercer liderança? Vai, ele pode, aquela coisa assim, ele precisa saber que ele vai ter que fazer aquilo. E aí o que ele vai fazer? O que eu vou fazer para voltar a ser quem eu sou? E aí ele falou, me deu uma análise que eu fiz, o que acontece? No trabalho, ele precisa exercer uma liderança, ele vai até estar bem no trabalho. Aí quando chega em casa, ele esquece que ele é pai e esposa. Então assim... Aí quem que é? É a mulher que tem que lidar com o comportamento do filho. Aí ele já não ele relaxou e isso também não pode acontecer. Então quando você consegue entender seus pontos fracos, você começa a falar, uau, e aqui? Aí você começa a subir, não, tudo bem, eu tenho esse trabalho, preciso, tô bem lá, mas em casa eu não posso também agora, vou relaxar em casa, porque minha mulher também, meus filhos também precisam que eu esteja, porque um pai tem que ter autoridade, né? E se você não quiser exercer, como que vai ser esses filhos? E aí vai sobrar o trabalho para a mulher? Então você tá vendo que é bem complexo da onde vai, desde o seu trabalho, então assim, para mim... Os 11 pontos que você falou, né? De cuidar de tudo, às vezes assim, no trabalho, eu vejo muita gente também hoje fugindo, vai trabalhar, mas porque não consegue lidar com essa parte do relacionamento. Então, assim, pra mim foi libertador conhecer de análise de perfil comportamental para me entender né? E hoje eu vejo assim uma ferramenta simples que pode salvar casamento, família. Mas não é simplesmente você pegar o relatório, né? Porque, como eu falei, quando ali eu vou chamando pontos, né? Colocando aqui, aí a pessoa vai falar, uau, o que é isso, né? Então, assim, as competências que são analisadas, né? Que eu falei, ou então os valores a gente chama os motivadores, né? Eu falei, o meu é o teórico. Então, tudo que eu fizer que é para aprender, eu vou fazer melhor. E tem a parte, até onde falei com meu esposo, falou, tá vendo, eu tô errando aqui de novo. Eu tenho um valor alto de estética, mas a estética não quer dizer a beleza, é assim, qualidade de vida, precisar ter tempo, sabe, andar e ver o parque. E se eu não me permitir um espaço desse, é onde eu vou viver a exaustão. Entendi. Porque sabe aquela coisa, você fica só no trabalho Isso e é só achando... a válvula de escape, né? Isso te traz uma tranquilidade, tô vivendo, tá valendo a pena. E tem uns que é mais o valor econômico, tem o valor social, ele precisa, se ele está ajudando as outras pessoas, aquilo lá motivar ele. Então tem toda essa parte que a gente fala no relatório que dá assim, não é, vou falar assim, resolve a sua vida, mas resolve muitas coisas do que talvez você está vivendo uma coisa... É um autoconhecimento, por isso assim, você se autoconhecer, você vai conseguir resolver todos. Então assim, a maioria, se você vê no casamento, o errado é outra pessoa, ou é o marido ou é a mulher, nunca sou eu, não é? E aí quando você pega, que até isso é tratado bastante no método CIS também, é a autorresponsabilidade, quando você chama pra você o que eu preciso aqui, né? E foi o que aconteceu com meu esposo, quando eu fui fazer o método CIS, era pra mim, ele falou, faz, você já tá procurando tanta coisa, faz. Aí ele foi ler. Quando ele leu, ele pegou, antes de fazer o método CIS, ele foi ler o autorresponsabilidade. Ele falou assim, acabou com ele, entendeu? Assim, já trouxe muita coisa que ele nem tinha noção que ele precisava mudar também, né? Então, assim, é muito interessante. E assim, acho que tá na hora da gente encerrar, né? Não. Vamos falar quem mais vai estar querendo ouvir. Falou muito. O coaching também, né? Porque às vezes fala assim, o que é o que você falou assim, o Master Coach. O Master Coach, na verdade, tem a formação em coach, depois tem o Master, que são as ferramentas mais... vamos colocar uma potência diferente. Mas... E aí, às vezes, as pessoas assim, pra que eu vou fazer coaching, né? O coach também é libertador, porque identifica muitas suas crenças, muitas coisas daquilo, porque é uma coisa, você quero fazer dieta. Eu já sei o que eu preciso comer para fazer dieta, né? E por que eu não faço? Por que eu não sigo aqui, né, o que eu sei? Porque tem outras coisas. Fazer o que é certo a gente sabe, mas o que não... Aí tem valores, tem aquilo que a gente acreditou, tem aquilo que, né, a nossa identidade onde está. E as ferramentas do coach, assim, é libertador. É uma ferramenta, às vezes, muito simples. Ontem mesmo, tô falando com meu esposo, era a agenda da vida extraordinária. E ali que eu me identifiquei. Falei, olha, eu preciso cuidar desse aqui, ó. Essa área, porque eu não tô contemplando na minha agenda esse tempo que eu preciso
para descansar. E aí a exaustão vem nesse ponto. Então, assim, são ferramentas que vai mostrando ajustes, que fala, uau, não pensava nisso. Repetição de padrão, né? Que tem uma ferramenta que muitas coisas a gente vive que não é nem o que é pra gente viver. A gente só porque a gente aprendeu com os nossos pais. Copia, né? Copia aquele padrão, você tá vivendo consequência. É o jeito que nós aprendemos, né? Porque querendo ou não, você passa mais tempo sendo filho do que sendo pai. E aí o que fizeram com você, você vai repetir nos seus filhos, porque é o que você aprendeu, né? É uma delas, né? São muitas ferramentas, mas assim, de decisões, né? E aí, o que tá aqui, né? Então, assim, são muitas ferramentas que traz muita clareza e que muda não é somente, assim, uma área, né? Tanto é que você fala assim, você é business, né? Eu tenho a formação também da parte do business, né? High performance, tudo. Mas, assim, o família. Porque muitas vezes a pessoa vai procurar que é pro trabalho, mas, na verdade, ela tá tendo que acertar um ponto lá no familiar dela, conjugal. Né? O meu pai, isso era até uma fala do meu pai. Não tô bem com a sua mãe, não tô bem com ninguém. Aí, era bem que ele falava. Então, tem isso, né? Se a sua casa não tá bem, aquela coisa, você tá lá no trabalho e muitas pessoas, eu até falei pra uma amiga, você tá bem no trabalho, seu trabalho tá bem sucedido, aí o que ela faz? E a casa tá desmoronando. Em vez dela ir, aí que entra o coach também, né? Tem o mapa ali da avaliação. Em vez de você ir dar um foco, o que eu preciso fazer aqui para ajudar minha família, né? No conjugar o meu filho? Não, eu faço o quê? Aqui é o ponto de dor, eu vou me enfiar mais no trabalho. Entendi. Né? Porque eu trabalho, eu sou bem sucedida aqui eu sou. Então ali me motiva a continuar, porque tá me dando prazer, tá me dando tudo. Quando eu chego em casa, não dou conta de cuidar do filho, não dou conta de cuidar do marido, só reclama, os filhos não obedecem. E aí o que acontece? Aí você quer fugir daquilo. Né? E na verdade não é isso. Aonde você precisa aqui? O que eu preciso fazer aqui? Vou fazer um curso? Eu vou procurar, né? Quem sabe? Porque hoje tem curso para tudo, né? É na finanças. Então agora é na finanças que tá. O que eu preciso aprender aqui que eu não aprendi? O espiritual, né? A gente fala assim, o primeiro ponto que você vê ali é o espiritual, né? Qual que é essa relação? Como que é o seu relacionamento com Deus, né? E aí a gente não entra nem só na religião, né? Qualquer um, mas assim, a sua espiritualidade, como que é. Sua, né? Então, assim, são vários pontos que vai olhando e são ferramentas que vai dando direção. Eu já fiz uma ferramenta uma vez com uma mulher, ela dava nota que o casamento dela era 10. Até voltando nisso, quando a gente fez o método Si junto, eu dei uma nota 9 pro meu casamento. E o Wilson deu 6. Eu olhei assim, mas não é meu casamento? Não é o mesmo casamento, né? E aí ficou. E aí é outra coisa que caiu. Pra mim, talvez até mesmo pela experiência que eu tinha tido passado, estava vivendo uma maravilha. E para ele não era aquela maravilha, né? E aí ele até fala, uma vez que daí foi até dolorido, que ele falou assim, você já não fazia mais parte do meu mural da vida extraordinária, né? Porque tem lá no método CIS, falava, esse mural da vida extraordinária é outra coisa, assim, é o quê? Onde eu quero chegar? O meu foco, o que eu quero é isso? O que eu preciso fazer para alcançar isso, né? E são ferramentas que vai te levar para alcançar aquilo. E se você não tem, você já viu aquele filme